Em um mundo onde a crueldade humana impera, não é de se assustar que monstros possam estar prestes a se revelarem. Sim, eles estão por todos os lugares. Ao que tudo indica, não tem como escaparmos de suas garras, caso eles tenham interesse em nos dilacerar. Eu não sei bem como é a experiência de ver tal criatura frente a frente, mas eu sei que quem passa por algo assustador assim pode nunca mais se recuperar. Até quando nós seremos poupados por essas criaturas que não sabemos bem o que são ou o que querem? Há algum motivo para elas coexistirem conosco em um mundo onde o sobrenatural ainda é dado como irreal? Hoje nós veremos 5 relatos de encontros com lobisomens que aconteceram na Europa. Lembrando que nomes e alguns detalhes serão mudados por questões legais. Pedimos o seu like e a sua inscrição no canal. Coloque seus fones de ouvido e tire suas próprias conclusões. Lobisomem em Praga, relatado por Ângelo. Meu nome é Ângelo, eu tenho 41 anos e moro no estado do Espírito Santo, Brasil. Naquela época, nos primeiros anos do novo milênio, ou seja, 2001 para ser mais exato, eu era um jovem aventureiro cheio de sonhos e coragem. Decidi fazer meu primeiro mochilão pela Europa para explorar novas culturas e descobrir o mundo além das fronteiras do Brasil. Tinha um dinheiro guardado e eu decidi gastar até o último real para conhecer outro continente. A minha viagem me levou em muitos lugares. Foram quase 90 dias passando perrengues, mas colecionando muitas lembranças boas e aventuras. Até que eu cheguei na incrível cidade de Praga, na República Tcheca. Praga era uma cidade misteriosa, com sua arquitetura gótica e histórias de fantasmas que ecoavam pelas ruas estreitas. Eu estava empolgado para explorar cada canto dessa cidade encantadora, mas o que aconteceu naquela noite fez com que todo o encanto da cidade sumisse rapidamente, pois a minha única vontade era sair correndo de lá. Naquela noite eu estava sozinho, como de costume em minhas aventuras. Eu decidi explorar os becos escuros de Praga, atraído pela atmosfera sombria e intrigante da cidade à noite. Eu tinha ouvido dizer que em alguns becos tinham bares mais interessantes, e eu fui procurar por eles. Era uma noite escura e nublada, não se conseguia ver as estrelas ou a lua, e as sombras eram profundas. Eu caminhava admirando as antigas construções que pareciam guardar segredos. Eu confesso que a calmaria do lugar me incomodava um pouco. Eu andava de beco em beco procurando pelos tais bares que tinham me indicado. Quando eu entrei no quarto beco, eu ouvi um sonho estranho, um rosnado que me fez gelar até os ossos. Eu me virei rápido, mas eu não vi nada além das sombras se movendo. O meu coração começou a bater mais rápido e eu pensei que um cachorro grande estava me seguindo. E eu fiquei com medo. Sempre tive medo de cachorros. E quando eu era criança, um pastor alemão da minha madrinha me mordeu feio. Então eu acho que fiquei traumatizado. Mas antes fosse um cachorro, de alguma forma eu sabia que algo não estava certo. Eu continuei a andar, apertei o passo, esperando que fosse apenas a minha imaginação brincando comigo ou que o suposto cachorro iria desistir de me seguir. Mas então, eu vi algo que me fez duvidar da minha sanidade. A minha visão periférica percebeu quando algo, uma figura alta e peluda, emergiu do escuro. Era algo que eu só poderia descrever como um lobisomem. Eu não tenho outra forma de descrever isso para você. Seus olhos brilhavam ameaçadoramente e as suas presas afiadas eram visíveis mesmo na escuridão. Eu fiquei paralisado de medo, eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. O lobisomem avançou na minha direção e aquelas garras afiadas pareciam estar prontas para me atacar. Eu fui tomado por um pânico e uma descarga de adrenalina que me fez correr e gritar muito alto. Tão alto que quando tudo passou, eu estava rouco e com dor na garganta. O som dos passos do lobisomem ecoavam atrás de mim enquanto eu zigue-zagueava pelos becos estreitos e sinuosos daquela cidade. Eu podia sentir a respiração quente dele no meu pescoço. Pode ter sido só a minha imaginação, mas foi exatamente o que eu senti.
e por algum milagre eu encontrei uma rua mais movimentada e corri em direção a ela, gritando por ajuda. As pessoas na rua me olharam com espanto, mas o lobisomem recuou nas sombras e desapareceu. As testemunhas pareciam tão chocadas quanto eu, incapazes de explicar o que havia acontecido. A cidade de Praga tinha suas histórias sobrenaturais, mas eu nunca poderia imaginar que enfrentaria um lobisomem naquela noite. Eu voltei para o hotel desnorteado, e naquela noite eu nem consegui dormir. Os planos eram ficar mais 3 dias na cidade, porém logo pela manhã eu peguei o trem rumo à Alemanha e adiantei o meu roteiro de viagem, pois só pensava em sair daquele lugar. Depois disso eu já voltei na Europa mais 2 vezes, ambas para fazer mochilão, mas nunca mais voltei em Praga. Lobisomem no interior da Inglaterra, relatado por Davi. Meu nome é Davi e naquela época, em 2007, eu era um jovem cheio de expectativa e muita curiosidade. Naqueles dias eu morava no Brasil com meu irmão Daniel, mas estávamos prestes a embarcar em uma incrível aventura no exterior. Nós decidimos fazer um intercâmbio na Inglaterra para aprimorar o nosso inglês e conhecer novas culturas. A cidade para a qual fomos alocados estava localizada no interior da Inglaterra, um lugar encantador e repleto de história. Eu não vou citar o nome da cidade para que ela não fique marcada como sendo algo ruim, pois a cidade, apesar de pequena, é um ótimo lugar para se conhecer. As nossas vidas eram preenchidas com a empolgação de explorar esse novo mundo, mas algo terrível estava à espreita. Naquele dia fatídico, eu estava sozinho. O Daniel estava ocupado em um curso de barista que não podia ser adiado, então eu decidi fazer uma caminhada pelo campo inglês. Era uma tarde ensolarada e tranquila, e eu me sentia à vontade naquela paisagem pitoresca. A segurança era muito grande, então eu nem me preocupava em estar sozinho ali. Começou a anoitecer e eu decidi voltar, pois o local em que eu estava não tinha iluminação. E enquanto eu caminhava por trilhas antigas, cercadas por densa vegetação, eu comecei a ouvir sons estranhos, como gemidos e, vez ou outra, uivos distantes. No início eu pensei que poderia ser apenas animais, e mesmo que fosse só isso, eu fiquei com medo de encarar um lobo selvagem ou até algum coiote. Eu acelerei o passo. Eu lembro de dar até algumas corridinhas, mas algo no tom e na cadência desses sons me deixava arrepiado. Eu corri mais depressa, dessa vez sem olhar para trás. A noite já tinha caído e eu estava com muito medo. Quando eu já estava vendo as luzes da pequena cidade a mais ou menos 1 quilômetro na minha frente, algo marcante em minha vida aconteceu. Foi quando eu vi uma criatura que me fez questionar minha sanidade. A criatura se assemelhava muito com um lobisomem, com pelo escuro e tinha garras afiadas. O seu corpo era musculoso e ele estava agachado, igual quando nós, seres humanos, agachamos para conversar com uma criança, por exemplo. Ele estava perto de uma clareira, uivando para a lua. Meu coração começou a bater descontroladamente e eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Eu parei de correr e fiquei olhando. Por mais medo que eu tivesse, aquela visão me atraiu como um imã. Eu não consegui ver a cor exata dos olhos da criatura, mas eu juro por Deus que eles tinham um brilho azulado. Eu sabia que não podia ficar ali parado e eu recuei lentamente, tentando não chamar a atenção daquela criatura terrível. Mas o chão estava cheio de galhos secos e um deles estalou debaixo do meu pé. Parece até cena de filme. O lobisomem se virou abruptamente na minha direção e os seus olhos ainda eram azuis. Nesse momento eu vi claramente e eles se fixaram em mim. O medo tomou conta do meu corpo, da minha consciência, e eu comecei a correr o máximo que eu podia, o mais rápido que eu conseguia, desviando de árvores e arbustos. Eu não escutei ninguém me perseguindo, mas eu não parei de correr. Eu cheguei na estrada e aí eu comecei a me sentir mais confiante para diminuir a velocidade, porque eu já estava exausto. Eu só precisava atravessar a estrada e já entraria em um terreno de uma casa, que seria algo comparado com um sítio, como vemos aí no Brasil. E logo depois a cidade, que eu já conseguia ver logo ali.
o único local que me sentia seguro naquele momento. Até que eu quase fui atropelado por uma senhora quando eu estava atravessando sem olhar a estrada. Ela freou bem em cima de mim e por pouco eu não virei um defunto. A motorista, uma senhora gentil, ela me ajudou dando uma carona até a cidade. Eu não contei nada pra ela, claro. Ela ia achar que eu sou louco. Quando ela me questionou o que eu fazia correndo no meio da estrada, eu disse que estava caminhando, conhecendo a região e tinha perdido a hora. O escuro me deu um pouco de medo, afinal eu estava claramente assustado e eu precisava de uma história convincente para que aquela senhora simpática acreditasse. O meu irmão acreditou em mim, mas nenhum outro amigo acreditou. Ainda virei piada com o pessoal do intercâmbio. Eu terminei meu tempo de estudo lá, mas nunca mais fui para as trilhas ou para o campo. Hoje ainda moro com meu irmão, mas em Londres. Por aqui também já vivemos coisas estranhas, mas nada a ver com lobisomens. Em breve eu envio outros relatos. Lobisomem na Suíça, relatado por Cristina. Meu nome é Cristina e eu tenho 57 anos e atualmente eu moro na bela e calma Suíça. Em 1998 minha vida passava por uma grande reviravolta. Eu tive a oportunidade de mudar para esse país maravilhoso devido a uma oferta de trabalho que mudaria o meu destino. Desde então eu fiz da Suíça o meu lar, mas uma lembrança aterrorizante daquele início da minha jornada aqui ainda me assombra. Naquela época eu estava ansiosa para conhecer mais do meu novo lar e essas paisagens maravilhosas. Eu decidi tirar férias e explorei a ideia de viajar de trem pelo interior da Suíça. Eu convenci uma amiga de trabalho a se juntar a mim nessa aventura, e lá fomos nós, embarcando em um trem em direção ao desconhecido. Durante a viagem, o cenário suíço era simplesmente deslumbrante, com suas montanhas imponentes e florestas exuberantes. Nós estávamos maravilhadas com a paisagem que se desenrolava diante dos nossos olhos. No entanto, a beleza da viagem logo se transformaria em um pesadelo. À medida que o trem avançava pelos trilhos, passamos por uma área remota cercada por densas florestas. A noite estava calma e a lua lançava uma luz suave sobre a paisagem. Foi quando, por um breve instante, vislumbramos algo que nos fez congelar de medo. Na borda da floresta, bem assim saindo das sombras, tinha uma figura bizarra. Era grande, peluda e tinha uma postura que lembrava de um ser humano, mas a sua aparência física era de um lobo, maior e mais forte do que qualquer lobo que eu me lembro de ter visto. Seus olhos brilhavam com um fogo e era de um vermelho intenso que realçava na escuridão, e as suas garras eram visíveis mesmo à distância. A visão daquela criatura nos deixou atônitas e apavoradas. Nós duas vimos. O trem continuava a se mover, óbvio, mas os nossos olhos permaneceram fixos naquela criatura que parecia estar nos encarando. Ele parecia uma combinação grotesca de homem e lobo, algo que não podia ou não deveria existir na realidade. Eu lembro de sentir o meu coração bater acelerado e as minhas mãos começaram a suar de medo. Eu e a minha amiga mal podíamos acreditar no que tínhamos visto. Nós não sabíamos o que fazer e a sensação de impotência diante daquela visão aterrorizante nos perseguiria por muito tempo. Nós compartilhamos nossa experiência com as pessoas no trem, mas ninguém parecia ter visto o que vimos, e nós ainda saímos como doidos daquele lugar. A criatura, ou o que quer que fosse, desapareceu na floresta, e eu fiquei com uma inquietude profunda. Desde então eu nunca mais viajei naquela região novamente, e a lembrança daquele lobisomem nos faz entender que há mistérios ocultos nas profundezas das florestas. E talvez eles só estão esperando serem descobertos, ou eles só querem permanecerem ocultos mesmo, para sempre. Lobisomem no aeroporto de Lisboa. Relatado por Estela. Oi, meu nome é Estela, eu tenho 21 anos e atualmente eu moro em Portugal. Já fazem 8 anos que eu vivo aqui. Em julho de 2022, eu estava vivendo uma experiência que parecia ser um sonho. Eu estava a caminho de Paris para me encontrar com uma amiga querida. Tudo estava indo bem, até que o que eu vivenciei no aeroporto se transformou num pesadelo que eu nunca mais vou esquecer. Aquele dia estava ensolarado e prometia ser emocionante.
O aeroporto estava lotado, cheio de pessoas viajando para vários lugares da Europa e do mundo, assim como eu. Estava tão empolgada para encontrar minha amiga e conhecer Paris e explorar aquele lugar junto com ela. Porém, um evento inexplicável aconteceu quando eu fui ao banheiro antes do embarque. Eu estava sozinha naquele momento. Ao entrar em uma das divisórias do banheiro, eu escutei sons de alguém se debatendo e gemendo de maneira estranha. Eu fiquei imediatamente preocupado e me aproximei com cautela, querendo ajudar quem quer que estivesse passando por aquilo. Quando eu olhei para dentro da divisória, meu coração gelou de terror. Eu vi uma mulher, ou pelo menos parecia ser uma mulher, mas a sua aparência estava se transformando diante dos meus olhos. Ora parecia humana, e em outros momentos parecia se metamorfosear em algo que só poderia ser descrito como um lobo. A mulher ou a criatura estava de pé, suava muito, e parecia estar tentando conter o que quer que fosse que estivesse acontecendo com ela. Os seus olhos estavam selvagens e cheios de medo e confusão. Ela tinha cabelos desgrenhados e um rosto contorcido em dor. Quando os nossos olhares se encontraram, eu senti uma onda de pavor percorrer todo o meu corpo. Eu tentei falar com ela, perguntando se precisava de ajuda, mas as suas respostas eram incoerentes e cheias de gemidos angustiados. Ela parecia estar sofrendo algo inexplicável. Ela oscilava entre uma forma humana e algo sinistro. Haviam outras pessoas no banheiro e uma delas foi chamar por ajuda. E somente eu estava em frente à divisória do banheiro e tentava conversar com aquela mulher. Ela foi se acalmando e ficando com a aparência normal quando a ajuda chegou. Eram paramédicos acompanhados do segurança. Eu e todo mundo fomos convidados a nos retirar do banheiro para que eles pudessem atendê-la. Uns 10 minutos depois, a moça saiu andando do banheiro normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ninguém parecia entender o que havia acontecido alguns instantes atrás, e eu mesma não conseguia explicar a visão aterrorizante que eu tinha presenciado. O resto da viagem para Paris foi marcada por uma sensação de perturbação, e eu não consegui tirar aquele encontro assustador da minha mente. A experiência no aeroporto me deixou com um sentimento de mistério e de intriga, e eu me pergunto se o que eu vi foi apenas uma ilusão causada pelo cansaço ou algo realmente sobrenatural. Lobisomem na Espanha, relatado por Felipe. Oi, meu nome é Felipe, eu tenho 20 anos. Eu quero contar uma história assustadora que meu pai viveu quando estava em uma viagem a trabalho na Espanha. Minha vida tem sido tranquila e rotineira, mas essa história que meu pai compartilhou conosco me deixou questionando, pelo menos o mundo que nós pensamos ser real. Meu pai viajou para a Espanha a trabalho e estava a caminho de San Blas, partindo de Madrid. Ele estava dirigindo sozinho, aproveitando a oportunidade para explorar a paisagem espanhola enquanto se dirigia para o local do seu compromisso de trabalho. A estrada estava escura e deserta, segundo o que ele contou, e ele estava concentrado em sua viagem. No entanto, algo estranho e aterrorizante aconteceu quando ele estava dirigindo para aquela estrada isolada. Ele viu uma figura escura à beira da estrada. Inicialmente, ele pensou que fosse um animal ou um pedestre, e conforme ele se aproximava, ele percebeu que não era nada que ele pudesse explicar racionalmente. Era uma criatura que ele descreveu como um lobisomem. Tinha o corpo de um homem, mas com traços de lobo, com pelos brancos e cinzas e olhos amarelos brilhantes. Era magro, mas estava em pé como uma pessoa. Meu pai ficou chocado e apavorado, mas ele não podia simplesmente parar o carro naquela estrada deserta para ter certeza do que era aquilo que ele estava vendo. A criatura, ao ver o carro do meu pai, se encaminhou para a floresta. Meu pai disse que ele parecia estar segurando outro animal com a mão. Com o coração batendo forte, ele acelerou o carro, tentando se afastar dali o mais rápido possível. No retrovisor, ele podia ver a figura do lobo caminhando para dentro da floresta. Assim que meu pai chegou no seu destino, em San Blas, ele disse que ainda tremia e que quando se olhou no espelho ainda estava pálido. Ele compartilhou essa experiência aterrorizante conosco e todos nós ficamos perplexos, porque o meu pai é um homem sério. Ele não inventaria esse tipo de história. Ele não conseguia explicar o que havia acontecido naquela estrada escura e deserta, mas jura que realmente aconteceu. Essa história sempre me deixou arrepiado e me fez acreditar que há coisas estranhas e inexplicáveis lá fora. Elas estão escondidas nas sombras, esperando para nos assombrar.
Quer enviar o seu relato? Nos mande uma DM no Instagram @oordinário.selvagem. Deixe seu like e se inscreva nesse canal. Obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.